A quarta-feira termina com nitroglicerina pura com a exposição dos arquivos do Twitter Files Brasil. Dá um gosto amargo na boca, sabe, de saber que tudo que a gente vem avisando nas nossas redes sociais é a mais pura verdade. E isso agora é garantido pela devassa que o Elon Musk fez no Twitter assim que comprou. Primeiro ele cuidou dos Estados Unidos e lá ficou comprovado por comunicações internas de que agências estatais americanas abordavam, tentavam ali sucumbir o Twitter para cercear informações médicas a respeito da pandemia. E aqui no Brasil, o grande lance mesmo foi no período eleitoral ou pré-período eleitoral, por altas cortes que produziram ali uma indústria de censura política. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar um pano de fundo e depois vou abordar os 5 primeiros documentos. Você realmente vai ficar estarrecido e você vai entender quando a gente pede, por favor, ajuda a gente, compartilha lá nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram, Zap, porque nós fomos colocados em shadow ban. Isso a gente não vê muito no Twitter agora, mas aqui nesta plataforma parece que o jogo continua e continua pesado. Então vamos lá, vou pedir o seu like, seu compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram, Zap, para ajudar a gente a chegar a nossa voz mais longe, tá? Se você não é inscrito no canal, dá essa força, se inscreva, ative o sininho. E se você já é inscrito, reveja aí a sua inscrição, porque eles impedem o engajamento e também desescrevem ininterruptamente pessoas que no final das contas adoram o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro eu quero falar dos 3 jornalistas, tá, que fizeram esse trabalho, que foi o Michael Schellenberger, o Eli Vieira e o David Agape, tá? Eu vou dar um pano de fundo para vocês. Nos documentos apresentados, fica claro que o próprio time de advogados do Twitter percebia que as demandas das Cortes Superiores brasileiras estavam sendo incompatíveis com as leis estabelecidas e motivadas politicamente. Os documentos mostram que as demandas foram muito além daquelas publicamente reveladas, envolvendo inclusive o pedido de lista completa de pessoas que postaram certas hashtags, ou seja, voto impresso, você fez lá aquela hashtag, a Alta Corte Brasileira pedia seus dados pessoais, só porque você compartilhou uma hashtag. E são hashtags que as altas cortes consideravam inapropriadas. E aí, inapropriada, como eu já expliquei aqui para vocês, é um conceito abstrato. E a lei não pode funcionar assim. O que é inapropriado? Inapropriado para quem? Não é? Eles vão dizer que é inapropriado para a democracia brasileira, mas a gente sabe muito bem que quando eles estão falando de democracia brasileira, o que eles estão se referindo. Continuando aqui. Como uma hashtag também que exigia voto impresso ou outra que pedia prisão do então presidente da Corte Eleitoral, Barroso. Além disso, a reclamação dos advogados do Twitter sobre pedido de dados pessoais de usuários, lista de seguidores, mensagens privadas. Se você achava que você tinha alguma privacidade nas mensagens privadas que você troca em inbox, meu amigo, você deveria ter. E a lei vigente no Brasil, que é o Marco Civil da Internet, deveria lhe garantir a privacidade ali no inbox. Mas, sob a égide de que estavam tramando ataques terroristas, tudo foi atropelado, tá? Aos poucos, documentos revelados demonstram que o nível brasileiro de censura é muito maior do que o existente nos Estados Unidos. Porque, no caso americano, quem assediava as redes sociais eram as agências estatais, mas elas faziam solicitações sem estarem encarregadas da obrigatoriedade, né? Lá eles pediam, se a rede social dizia não dou, acabava aí. Já no caso brasileiro, as ordens partiram de cortes superiores, carregando a obrigatoriedade de serem acatadas, mesmo sendo patentemente contrárias ao ordenamento legal, que é tudo que a gente fala na internet. Bora voltar a cumprir a Constituição? Bora voltar a cumprir a lei? Bora parar de interpretar coisa que nunca foi interpretada no nosso ordenamento jurídico? Inventar lei que não existe? Legislar sem ter a prerrogativa do legislativo para isso? Então, e aí a gente continua aqui dizendo que chegaram ao ponto de exigir o banimento global dos usuários brasileiros, ou seja, extrapolando a jurisdição do país. É mais uma prova da destruição do Estado Democrático Brasileiro, Estado Democrático de Direito no Brasil. Bom, já apresentei para vocês os 3 jornalistas magníficos e eu vou abordar a thread do Schellenberger.
Gente, a thread é gigantesca. Eu aconselho vocês a irem item por item, post por post. A thread já está no meu perfil do Twitter, do X, tá? O link está aqui na descrição para vocês. Porque é muito importante. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, senão a gente vai ficar 1 hora aqui. Mas vamos lá. Aqui eu já traduzi. Arquivos do Twitter Brasil. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão, liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. De Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Isso é gravíssimo. Foram para a cadeia sem julgamento. Só aí a gente vê a que democracia nós estamos pertencendo ultimamente. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social, exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo direito de ver as provas apresentadas contra eles. Que isso é assim, né? Num Estado ditatorial é isso que você encontra. Você não tem o Estado democrático de direito, o direito à legítima defesa, legítima e ampla defesa. Isso aí é só para eles mesmo que estão no poder. O cidadão comum geralmente não tem, o opositor político menos ainda. Agora, os arquivos do Twitter divulgados aqui pela primeira vez revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele controla, olha, quem está falando isso é o Michael, tá? Alexandre. É o Michael, não sou eu. Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral que ele controla estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Eles exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou. Exigiu acesso aos dados internos do Twitter em violação da política do Twitter. Procurou censurar unilateralmente postagens do Twitter de membros efetivos do Congresso Brasileiro. Olha isso. Membros efetivos do Congresso Brasileiro. Ele censurou postagens de membros efetivos do Congresso Brasileiro. Bom, teve uma época que até o presidente, né, dos Estados Unidos foi banido do Twitter. Procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Os arquivos mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura no Brasil. Apresentamos essas conclusões a Moraes, ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. Nenhum respondeu. Ou seja, tudo que eles pegaram na abordagem desses documentos, que são provas de comunicações das cortes superiores com os advogados do Twitter, inclusive. Então, os 3 jornalistas apresentaram às cortes superiores o relatório final, baseado nos documentos do próprio Twitter, e as cortes não responderam. Imagina, responder para quê? Uma bobagem isso. Então, vamos lá. Ele continua dizendo, abro aspas, estamos resistindo aos pedidos. Seria uma declaração de um dos advogados do Twitter. Em 14 de fevereiro de 2020, o consultor jurídico do Twitter no Brasil, Rafael Batista, enviou um e-mail a seus colegas para descrever uma audiência no Congresso sobre desinformação e notícias falsas. Batista revelou que membros do Congresso brasileiro solicitaram ao Twitter um conteúdo das mensagens trocadas por alguns usuários via DMs, via sua privacidade, bem como registros de login, que é mais absurdo ainda, entre outras informações. Batista diz, estamos resistindo às solicitações que eram ilegais, porque elas não atendem aos requisitos legais do Marco Civil da Lei Brasileira da Internet para a divulgação de registro de usuários. O Batista observou que alguns usuários conservadores do Twitter recorreram ao Supremo Tribunal Federal depois de saberem pela mídia que o Congresso estava tentando obter seus IPs e conteúdos de comunicação privada. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar suspendendo a exigência devido ao descumprimento de requisitos legais. Foi época, né? Porque lá em 2020, o Supremo ainda dava essas liminares, concedia essas liminares para proteger a privacidade de cidadãos brasileiros. Hoje em dia, o buraco ficou bem mais embaixo. Seguindo aqui. Ele dá um contexto. Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. 7 ministros compõem o TSE. 3 desses ministros também são membros do STF. Um deles, Alexandre de Moraes,
preside o TSE. Aqui estão os antecedentes da ascensão do complexo industrial de censura no Brasil. E aí essa parte foi compilada por David Icke. Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, tá? Eles, como ele não me deu opção de tradução, eu vim aqui no tradutor. Eles fornecem dados cadastrais e telefones sem ordem judicial. Olha, o Uber, o WhatsApp e Instagram, o Uber e o WhatsApp, eu entendo, porque existem comunicações de criminosos, nós sabemos disso, só que tem que obedecer a um rito jurídico. Existe uma investigação de cometimento de crime. Existe algum contato que um criminoso que já cometeu um crime, que está foragido, que fugiu das alçadas ali policiais e tem indícios que ele está se comunicando com pessoas X ou Y pelo WhatsApp, eu concordo em quebrar esse sigilo, mas tem que atender o rito jurídico. Não é assim, eu quero os dados de uma pessoa, todos que compartilharam a hashtag voto impresso já. Isso não atende a rito jurídico, certo? Então não é disso que nós estamos falando. Não é de uma investigação, cometimento de crime, planejamento de crime de verdade. Crime de verdade não é crime inventado de falar, não. E nem de expor opinião, não. A gente está falando de crime de verdade, facção, sequestro, roubo, assassinato. Eu concordo em quebrar a privacidade. Ocorre que tem que atender aos requisitos jurídicos estabelecidos no país e não ficar inventando coisas. Aí ele continua. Em 27 de fevereiro de 2021, Batista enviou um e-mail aos seus colegas sobre uma investigação policial contra ele, contra o advogado do Twitter, por se recusar a fornecer dados pessoais de usuários do Twitter ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público alegou que a atitude do Twitter é isolada, porque todas as outras grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Uber, WhatsApp, Instagram, fornecem dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Mas o Twitter não tem obrigação afirmativa de coletar dados cadastrais, explicou Batista ao promotor. Não há número de telefone associado à conta sob investigação. Aí ele continua. Esta é a primeira vez que uma investigação criminal real foi aberta contra um funcionário do Twitter. Em 18 de fevereiro de 2021, Batista enviou novamente um e-mail aos seus colegas para relatar seu depoimento. Ele disse ter dito ao promotor que o Twitter opera no Brasil desde 2012 e esta é a primeira vez que uma investigação criminal real foi aberta contra um funcionário por suposto descumprimento de uma solicitação ou de uma ordem judicial. Batista disse ter ressaltado não há obrigação afirmativa no país de coleta, consequentemente, de fornecimento de dados cadastrais. Além disso, a lei brasileira de privacidade da internet, o Marco Civil, abrange apenas 1. Endereço físico, 2. Qualificações pessoais, entendidas como nome completo, estado civil e profissão. Nenhuma delas coletada pelo Twitter. E tá aqui todos os documentos, tá? Vamos seguir aqui. Aí ele continua aqui, ó. Infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Um mês depois, em 18 de março, Batista, que é o advogado, que a gente está tratando do caso dele agora, enviou novamente um e-mail aos colegas, desta vez com ótimas notícias no título. Um juiz rejeitou o pedido do Ministério Público de informações privadas do utilizador na ausência de ordem judicial. Porque foi o que eu falei, tem que seguir o rito jurídico, que não estava sendo seguido. E também esse juiz repreendeu o Ministério Público por forçar o cumprimento através, de uma obrigação inexistente sem clareza sobre o objetivo da investigação criminal e, o mais importante, reforçando que atos que procuram para identificar informações privadas e protegidas constitucionalmente requerem revisão judicial prévia. A revisão judicial deve ser anterior. Um colega de Batista, Regina Lima, respondeu ao seu e-mail dizendo: o que o Rafa esqueceu de mencionar é que o funcionário ameaçado aqui era ele. O assunto continuou a se agravar de forma perigosa e sua resiliência durante o processo foi incrível. Ela acrescentou: infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Estamos a assistir a uma tendência preocupante
em termos de pedidos agressivos de aplicação da lei e de ordens judiciais que restringem os direitos fundamentais. Vamos ver se tem opção aqui de tradução. Aqui. Vamos lá. Uma atualização infeliz e surpreendente. Então, no dia 30 de março, Batista enviou novamente um e-mail aos colegas com uma atualização infeliz e surpreendente. O Ministério Público do Estado de São Paulo voltou ao ataque, iniciando um processo criminal e alegando conflito de interesses e falta de imparcialidade. Imagina, tá aqui todos os documentos, tá? Falta de imparcialidade do juiz. Uma semana depois, em 5 de abril de 2021, Batista enviou um e-mail aos seus colegas para dizer: estou feliz em compartilhar que tivemos ótimas e aliviadoras notícias. O Tribunal Criminal rejeitou preliminarmente as acusações contra mim, principalmente porque não foi possível identificar qualquer elemento de crime na minha conduta. Ainda há juízes em Berlim. A decisão se deu porque o Twitter não coleta dados cadastrais de seus usuários e o Marco Civil afirma claramente que o acesso à informação protegida como e-mail dado, tá? Só poderia ser feito mediante análise judicial prévia. Tem que seguir o rito legal, que não está sendo seguido por certas autoridades judiciais no país. Vocês vão de convir, né? Vamos lá. Só mais 2 posts subsequentes que eu acho super importantes. Em 31 de maio de 2021, Batista escreveu a seus colegas para lamentar que o Google entregou ao Senado brasileiro pelo menos 200 shows de vídeos que foram excluídos do YouTube por pessoas ligadas ao governo federal. Olha que maravilha! Relacionados a uma investigação do Senado brasileiro sobre o governo federal na resposta à Covid-19. Meu canal tá nessa aí. Meu canal tá nessa. Meu segundo canal tá nessa aí. Relacionados a uma investigação do Senado brasileiro sobre o governo federal. Batista chamou a atenção do Google de um precedente muito preocupante que contradiz e enfraquece nossas posturas em relação à privacidade, uma vez que sempre resistimos às solicitações de comissões de Congresso, mesmo quando envolvem apenas informações básicas como assinaturas e IPs. No mesmo e-mail, Batista observou que uma parlamentar chamada Gleisi Hoffmann, que preside o Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva, que processou o Twitter por ataques à sua honra, buscando dados privados e remoção de alguns tweets, finalmente desistiu do processo. Teve isso também, a Gleisi desistiu. Vamos lá. Mas esse e o próximo. No mesmo e-mail, Batista observou que um tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter desmascarasse diversas contas do Twitter relacionadas a críticas, supostas ofensas contra Fernando Capês, professor e político brasileiro, ex-deputado e atualmente secretário especial do Conselho do Consumidor de São Paulo, na Agência de Proteção Civil, que foi réu em um processo criminal. Recentemente, uma justiça federal apreendeu milhões de reais de sua conta bancária e os tweets estão relacionados a esse fato. Portanto, iremos reagir contra essa ordem judicial. Eu não vou emitir opinião, tá, gente? Eu vou só relatar fatos. Vocês entendem por quê, né? Não entregaremos nenhum nome nesta fase. Em 11 de junho de 2021, Batista enviou um e-mail a seus colegas para dizer que o governo havia aberto uma investigação criminal contra o Twitter e as autoridades brasileiras estão buscando o nome e endereço do responsável pela condução do caso internamente no Twitter. Olha isso! Olha isso! Batista tranquilizou os colegas. Não entregaremos nenhum nome nesta fase. Tudo aqui provado, tá? Nossa Senhora. Tem misericórdia, gente. Mesmo que a denúncia seja legítima, os pedidos não são razoáveis. Batista enviou um e-mail aos seus colegas em 14 de junho de 2021 para dizer que o Twitter recebeu, no ano anterior, um aviso de reclamação que agora foi transformado em uma investigação civil contra nós. Batista explicou, a denúncia foi apresentada por Djamila Ribeiro, filósofa e jornalista brasileira, após ofensas racistas, crimes de ódio dirigidas a ela, embora nenhum conteúdo específico tenha sido fornecido. Que é assim,
qualquer opinião crítica se transforma em discurso de ódio, que é um conceito totalmente abstrato. E aí o advogado do Twitter fala, olha, ela moveu a ação contra nós dizendo que ela foi vítima de racismo e discurso de ódio, mas ela não mostrou nenhum post, ela não especificou nenhum post, né? E aí ela fala, ele continua dizendo, entre vários pedidos, ela busca monitorar medidas de todos os trend topics para evitar conteúdos ofensivos, especialmente contra mulheres negras, divulgação de informação de usuários sem ordem judicial em crimes de motivação racial, disparadores de mensagens regularmente informando as pessoas sobre os parâmetros éticos e legais de responsabilidade pelo que é publicado nas redes sociais e mensagens e textos padronizados sobre tais parâmetros éticos e legais para novos usuários e pagamento de danos morais coletivos. O negócio dele é danos morais, né? O negócio da moça ali. Outro caso que ele mencionou nesse meio dizia respeito a um blogueiro de extrema direita semelhante a Alex Jones, chamado Alan dos Santos. O Twitter queria suspender o usuário, explicou Batista, mas o histórico de litígios do usuário para manter suas contas ativas. Tememos que a confusão inerente às revisões internas no Twitter possa tornar difícil explicar a base de uma ação de suspensão. Portanto, concordamos em deixar o sistema de greve funcionar e agir quando for claro e inequívoco sobre próxima violação de nossas regras, o que é apenas uma questão de tempo, considerando sua lista de violações e tweets recentes sobre questão de Covid/desinformação. Eu não vou opinar, vocês entenderam, né? Então vamos lá. Em 2 de julho, Batista informou sobre solicitação de informações relacionadas a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Ele só esqueceu de dizer que Carlos Bolsonaro é um político legitimamente eleito. Batista informou sobre solicitação de informações relacionadas a Carlos Bolsonaro. Recebemos ofício da Polícia Federal, amparado por ordem judicial, solicitando dados cadastrais de Carlos Bolsonaro. Portanto, estamos trabalhando em uma resposta onde responderemos da seguinte forma: o Twitter não coleta dados cadastrais, que na definição do Brasil, do Marco Civil do Brasil, se refere a dados pessoais com qualificação profissional, endereço físico e nome completo. Não é possível fornecer dados relativos a um Twitter específico. Não há IP disponível. Mesmo que fosse possível, o prazo legal de retenção de logs no BR é apenas de 6 meses e a solicitação já ultrapassou esses 6 meses. Os tweets são de 2018. Por que eles queriam um tweet de Carlos Bolsonaro de 2018 em pleno 2021? Para investigar o quê? Vamos lá, eles só queriam fazer... como é que é? Phoenix Expedition. Acho que é assim que fala. Vamos lá. Mas esse aqui, só para a gente encerrar. Não sei nem quanto tempo tá esse vídeo. 23 minutos, eu tô lascada com vocês. Agora meu amor é fazer vídeo de meia hora. Santo Deus. Espera aí. É esse aqui. Vamos lá. Aqui. Há uma forte componente política nesta investigação, concluiu o advogado. Em 18 de agosto de 2021, Batista enviou um e-mail a seus colegas para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral exigiu que as contas de fortes apoiadores do Bolsonaro, que têm se envolvido constantemente em ataques coordenados contra membros do Superior Tribunal Federal e Superior Eleitorais, a ordem judicial está focada na desmonetização dessas contas de diferentes plataformas. Estas exigências pareciam ter motivação política para atingir o sentimento pró-Bolsonaro. Né? Mesmo que esta obrigação inicialmente não os atinja, o tribunal também determinou que Twitter, YouTube, Twitch, TV, Instagram e Facebook se abstenham de sugerir algoritmicamente
perfis e vídeos de conteúdo político que desacreditem no sistema eleitoral, legitimidade das eleições, em associações com esses usuários e contas também, identificar a origem de conteúdo específico e não recebemos nenhuma URL de tweet específico. Ou seja, aqui está a prova do que nós falamos para vocês todos os dias. Ajudem a gente, ajudem a gente. Nossa monetização está indo para o ralo, nossa vida financeira está sendo destruída. Por quê? Porque eles determinaram que Twitter, YouTube e outras plataformas se abstenham de sugerir algoritmicamente perfis e vídeos de conteúdo político que falem, por exemplo, que o sistema político, o sistema eleitoral atual não convence a confiabilidade, a confiança da população brasileira. Por isso que as minhas visualizações vão caindo a olhos vistos e daqui a pouco eles derrubam o canal. Por isso que eu fico pedindo aqui, gente, me ajuda, por favor, me ajuda. Minha vida financeira está sendo destruída, por favor, me ajudem. Olha aí, ó, é aqui, ó. YouTube não pode sugerir o meu canal. Foi proibido. Tá? Vamos lá. Tudo isso sem mostrar um URL de tweet específico para o Twitter. Aí aqui, o chefe jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, colega de Batista, respondeu dizendo: há um forte componente político nessa investigação e o tribunal está tentando pressionar para o cumprimento. Então, olha, tem muita coisa aqui ainda, ó, muita coisa. O que eu sugiro a vocês? Vão lá, já está no meu perfil, tudo está no meu perfil. Então, eu sugiro que vocês leiam com todo o cuidado possível e se realmente vocês puderem, quem puder ajudar a gente para continuar nosso trabalho aqui nessa plataforma, aqui tem um pix doarpravaleria@gmail.com, tem 2 contas na descrição, 2 contas bancárias para você que não fez o pix por algum motivo. Tem uma conta no PayPal que você pode nos ajudar também de fora do Brasil, mas principalmente dando like, compartilhando e comentando, tá bom? Vocês nos ajudam bastante. E é isso, essa é a democracia relativa pujante do Brasil. Foi para isso que nos entregaram. É nas mãos desse tipo de regime que nós fomos entregues. E vejam, lá nos Estados Unidos, a coisa foi muito pelo Covid. Aqui no Brasil, é totalmente voltado a eleições. A gente teve problemas com Covid também, mas não tem comparação do que nós sofremos com as eleições. Então, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, vai nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap, e eu estou com vocês nos comentários, dando meu pitaco também. Se você puder, ajuda a gente, por favor.